A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês, né? Estamos aqui iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, desta feita, primeiro trimestre do ano de 2025. Tenho certeza que vai ser um trimestre de bênção, assim como todos têm sido, mas o tema desse trimestre é muito importante, porque traz um assunto que a igreja precisa estar ciente e preparada para enfrentar, que é questões de seitas e heresias. A gente vai aprender muito nesse trimestre sobre essas questões. A nossa lição ela tem como comentarista, né, o pastor Ezequias Soares, que é líder da Assembleia de Deus na cidade de Jundiaí, presidente também da Sociedade Bíblica do Brasil e presidente da Comissão Apologética da CGADB. E é também especialista em línguas bíblicas, mestre em ciência da religião e outras coisas mais, né? Pastor Ezequias é um homem preparado, né? Tanto espiritualmente quanto em termos de conhecimento bíblico. É um homem preparado e eu tenho certeza que nós teremos uns comentários muito bons que vai ajudar muito os professores na ministração dessas lições. Está conosco aqui hoje o evangelista irmão Moisés, que estará aqui conosco nos auxiliando nessa ministração dessa aula. Quero já aqui cumprimentar o Moisés, Pai do Senhor. Paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos que estão acompanhando aí. Feliz de estar aqui para o início de mais uma lição, mais um trimestre, e desta feita um assunto importantíssimo para a igreja, conforme já mencionado pelo pastor Wallace. Muito bem, eu falei o termo importante, né, mas acabei não citando o tema da nossa lição, que é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Para início de lição, nós vamos estar estudando hoje a lição que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A gente vai estar lendo aqui já o textuário, a verdade prática, a leitura bíblica em classe. Eu gostaria de convidar você a abrir aí a sua lição, né? E acompanhar conosco aí o textuário da nossa lição, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática nos diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina cristã. A verdade prática eu pedi para o Moisés ler para nós. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31, depois 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, e na sequência 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si
mesma repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse estúdio, Pai, para junto, Deus, meditar na Tua Palavra, em especial esta lição da nossa escola dominical. Nós pedimos a Deus, abençoe a vida de cada professor, cada superintendente, cada aluno da escola, que possa, meu Deus, ser abençoado através desta palavra. Pai querido, Pai santo, eu também abençoo a vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto, e abençoe, meu Deus, toda a Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, como eu já disse, né, o Moisés está conosco aqui, para quem ainda não conhece Moisés, né, porque pouco ele pode estar aqui conosco aqui, mas Moisés, ele é supervisor lá da congregação Siloé, lá no setor 7, e também é monitor de ETAD, uma pessoa amplamente capacitada também para estar aqui conosco nesta noite, e é por isso que ele foi convidado, e com certeza vai estar mais para a gente nesse trimestre aqui, fazendo companhia aqui, ajudando aqui nas ministrações dessa lição aqui. Meus irmãos, antes de entrar na lição, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa se inscrever lá, tá? Dá um likezinho lá, inscreve lá no canal e divulgue aí esse canal com seus amigos, com os irmãos da igreja, para que todos possam ser abençoados através dele também. Então vamos lá. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja? Meus irmãos, a igreja, ela sempre sofreu, né, ameaças, desde a sua fundação, desde o seu início, a igreja sofre com esse problema. As heresias, ela têm um intuito, né, de corromper a sã doutrina e também de destruir a unidade da igreja. Esses são os objetivos, talvez, principais da heresia, né? A gente vai ver daqui a pouco mais detalhes do significado dessa palavra, mas você vai ver aí que ela provém de uma palavra grega, né, chamada hereses, né, que originalmente significava escolha ou facção, mas no contexto bíblico e teológico, ela passou a designar aí ensinamentos que desviam das verdades fundamentais das Escrituras Sagradas. Então, esses erros doutrinários, eles não apenas desafiam a fé cristã, ou desafiaram, né, no passado, mas também desafiam na atualidade, tentam moldar a igreja com os seus pensamentos, mas nós temos a palavra de Deus, e é nessa palavra que nós temos que nos apegar. Muitos credos e confissões de fé que conhecemos hoje foram formulados em resposta a algumas heresias, como, por exemplo, a do arianismo, que negava, né, a divindade de Cristo, o gnosticismo, que questionava a humanidade de Cristo também, depreciava, digamos assim, a criação material de Deus. No entanto, as heresias, elas não pertencem apenas ao passado, elas não ficaram só no passado, elas continuam a se manifestar nos dias atuais, como diz aqui o nosso comentarista, né, com uma nova roupagem, né, adaptada aos dias atuais, à cultura atual, ao momento intelectual, espiritual dessa geração, ou seja, cada geração ela se adapta, ela se apresenta de uma maneira. Então, é muito comum você ver movimentos que negam a Trindade, movimentos que reinterpretam a natureza de Cristo, que minimizam a gravidade do pecado, né? Então, é uma situação que nós precisamos estar atentos,
a liderança, principalmente, a gente já vê isso aqui, chama essa lição chama a atenção também da liderança concernente a esse assunto. E por que é importante a gente estudar as heresias históricas? Porque ela nos oferece, né, esse despertamento, né, que conhecendo os erros do passado, automaticamente vai nos ajudar a identificar os erros do presente, que na realidade é como já foi dito, que uma nova roupagem, uma nova maneira que o inimigo ele tem usado para poder adentrar as igrejas. Então esse estudo, ele reforça a importância de ter uma base sólida nas Escrituras. Ele reforça a necessidade de ter uma compreensão mais profunda das doutrinas bíblicas. E isso faz com que nós precisamos ter um compromisso inabalável com a verdade, com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele advertiu nas suas cartas sobre esse perigo dessas heresias, lá em Gálatas 1, por exemplo, ele diz lá que mesmo que um deles, ou até um anjo, chegasse e apresentasse uma nova doutrina que fosse considerado maldito. Ou seja, nós precisamos continuar firme naquilo que aprendemos, na mensagem que ouvimos dos nossos pais da igreja, daqueles que realmente se dedicaram à igreja do Senhor, e não permitimos que nenhuma ideia nova que venha contrariar aquilo que nós aprendemos venha nos afastar da verdade que nós temos em mão. Então, quando nós mergulharmos no estudo, nesse estudo aqui, a nossa oração é que cada lição dessa, ela nos equipe, nos prepare para discernir a verdade, defender a fé e perseverar no Evangelho, mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Então, que nós possamos aprender com a história e permanecer firme nesse propósito de glorificar a Deus com uma fé inabalável. Nós vamos então entrar aqui no primeiro ponto da nossa lição, e aí eu quero já ouvir os companheiros Moisés, que estará falando para nós aqui alguma coisa sobre esse primeiro ponto, as ameaças dos lobos vorazes. Aí nós temos 3 tópicos, que é os cuidados pastorais, depois da minha partida, e a origem dos falsos mestres. Sobre esse primeiro tópico aí, Moisés, os cuidados pastorais. Fala para nós aí alguma coisa sobre esse assunto. Muito bem. Pastor Wallace mencionando a respeito da necessidade urgente do tema, e a nossa, só voltar um pouquinho, só para a gente recapitular a necessidade tão urgente, em Judas no versículo 3, o Judas escreve dizendo que ele pretendia escrever sobre a salvação, está lá no versículo 3, mas devido às heresias que cresciam nos dias de Pedro, em todo o tempo foi crescente e preocupante, acrescento nos dias de hoje ainda mais, devido ao avanço tecnológico, à velocidade da informação, mas Pedro disse, aliás, Judas disse que ele resolveu travar uma batalha. Em vez de escrever sobre a salvação, ele resolveu, por necessidade, escrever a exortar a batalhar pela fé. Então, é um tema urgente, como todo o tempo da igreja na terra, né? Agora que se aproxima cada vez mais a volta de Jesus Cristo, é mais necessário do que nunca. E dentro desse primeiro tópico, nós temos aí as ameaças dos lobos vorazes. E primeiro o pastor Ezequias coloca o serviço pastoral, não é? Ele menciona os líderes que devem aconselhar, que devem cuidar, isto é, preocupar com essa temática, que é sobre as heresias que ameaçam a igreja, não é? Claro, primeiramente, os pastores, presbíteros,
né, e outras nomenclaturas são mencionadas também, primeiro ele deve preocupar consigo mesmo, para depois para com a igreja. Então, os pastores, o cuidado pastoral aqui, é para manter em vigilância, manter atento, tá? Não deixar com que essas heresias, com que essas coisas entrem dentro da igreja através desses lobos, né? Lobos aí mencionados pelo nosso comentarista e também que a própria Bíblia diz para nós. Então a gente vê que a responsabilidade dos líderes, né, na igreja é muito grande. E eu fico até imaginando que a gente vê por aí afora igrejas que não se preocupam com o ensino da palavra de Deus. Como fica uma situação dessa? Se hoje a igreja que ela já tem um pastor que se preocupa, que traz o ensino para a igreja, se preocupa com escola dominical, para preparar a igreja, se já é difícil, imagine uma igreja que não tem esse cuidado. Então, que Deus possa despertar a todos aqueles que estão na frente de um rebanho, na frente cuidando do rebanho de Deus, para que tenha sinta essa responsabilidade, que não é só pastorear a igreja, não é só ir lá na frente e dirigir um culto. A responsabilidade é muito grande. O ensino da palavra de Deus deve ser a preocupação maior dos pastores para com o seu rebanho. Você tem que preparar, nós que de uma forma ou de outra, que estamos na frente ali dos trabalhos, a gente tem que trazer o ensino. Isso é uma maneira de você equipar a sua igreja, equipar os seus crentes para quando eles forem, né, atacados por esses problemas, por essas heresias, eles terem condições de enfrentar e refutar essas ideias. Então, o pastor precisa de proteger o seu rebanho, cuidar do seu rebanho, né? Estar atento, porque às vezes essas heresias elas entram de forma, né, rasteira, né, na igreja, devagarzinho, e se um pastor não for um pastor que tiver uma visão mesmo, ali, uma orientação de Deus, ele muitas vezes, quando ele perceber o assunto aquela situação já entrou na igreja e já causou um estrago muito grande na igreja. Então, os líderes precisam de ter essa consciência de que ele precisa de ter um cuidado muito grande, né, para a sua igreja, né? O exemplo disso foi quando Paulo escreveu para Timóteo, né? Instruiu ele, né, a guardar o depósito da fé, né? Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, né? E evitar falatórios profanos e vãs filosofias. Então isso era a preocupação de Paulo para com o seu jovem pastor ali, ensinando ele como deveria se portar diante do rebanho de Deus que estava na sua responsabilidade. Isso. E aí no ponto 2 aqui, no primeiro tópico... Depois da minha partida. Isso. Aqui o próprio pastor Ezequias coloca que não está se referindo à morte de Paulo, né? Mas e sim ao futuro da igreja. Ele fala sobre o futuro, que homens falsos, enganadores, eles continuariam surgindo para atacar a igreja. Em Atos 20, 29, está escrito assim, ó, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão, né, no meio de vós lobos cruéis. Então, são pessoas de fora que vão entrar no meio da igreja. É isso que Paulo fala para a gente. E então que eles vêm de fora. E é interessante a forma como eles chegam, fazendo sinais, não é? Fazendo coisas assim que causam a admiração do público, e isto traz uma simpatia, cativando o público para si, uma forma para eles implantarem as suas crenças errôneas, né, concernente às sagradas escrituras. Então, assim, é para ficar atento, né? Já foi mencionado aqui os pastores, que estão nesse mesmo assunto, nesse mesmo tópico, né? Na verdade, pastor Wallace, e aos professores também, é uma preocupação que o pastor precisa de ter. Porque às vezes menciona assim, não, mas não tem problema, isso é coisa pequenininho, mas é assim mesmo. É na nova roupagem, né, que é empregada, o termo sempre nessa lição aqui, dessas antigas doutrinas, lá do século I, que hoje tem nova roupagem que a gente vai ver nas demais lições para frente,
conforme a gente É que for estudando. se apresenta como uma coisa boa, né? Olhando assim superficialmente, às vezes parece uma coisa interessante, né? Parece uma coisa bonita, mas quando você se aproximar e ver o que realmente está por trás daquilo, você vai ver que é uma coisa que não é do agrado de Deus. Então, esse cuidado, ele serve para os professores. Querendo ou não, os professores são, digamos assim, pastores lá na sua sala. E às vezes um professor, acho que foi até você mesmo, né, falou que passa mais tempo na frente Que o pastor da igreja. dos alunos, dos crentes, do que o próprio pastor da igreja, que é o tempo que ele passa na frente da aula, ministrando a aula. Então os professores também precisam ficar muito atentos. E aproveitando o gancho aqui, avisar vocês, toma muito cuidado com esses subsídios que você pega pela internet aí. Você vai ouvir, vai ver muitas coisas aí que às vezes pode vir se chocar com esse verdadeiro ensino que nós aprendemos aqui. Então, pense bem, analise bem tudo que você vê e tire aquilo que realmente está de acordo com a palavra de Deus. Viu, pastor Alice? Assim, é até recomendável, né? O livro de apoio do pastor Ezequias Soares. Tem outros livros também, do próprio pastor Ezequias Soares, que fala sobre apologética. Tá? O próprio pastor Ezequias Soares tem outros livros também, para a gente ficar seguro, né? Um outro livro que não só os obreiros, né, mas todo crente deveria ter, é a declaração de fé da nossa igreja. Você vai precisar muito dela. Como eu já disse aqui, muitas das nossas doutrinas, nossa declaração de fé, os nossos ensinamentos são tirados ali, daquela declaração de fé ali. E essa declaração de fé da nossa igreja, ela é baseada na Bíblia, entendeu? Quando formularam essa declaração aí, foram homens de Deus que analisaram todos esses pontos e fizeram essa declaração de fé. Então, a maior parte das coisas que você precisa saber, lá nesse livro da Declaração de Fé da Igreja Assembleia de Deus, você vai ver ali o nosso credo, né? Aquilo que nós cremos. Vamos lá. O terceiro item fala da origem dos falsos mestres, né? Nós estamos falando já aí, né, desses falsos mestres que já existem, né, desde do início da igreja, ele sempre existiu, né? Mas hoje parece que, não sei se é porque a quantidade de pessoas hoje é muito maior do que naquela época, né? O número de igrejas também, de denominações são muitos. Então parece que o número de falsos mestres também aumentou muito, né? E o pastor Ezequias coloca dois grupos, né? Os internos e os externos, né? Os internos são aqueles que questionam a doutrina da própria igreja. Talvez está sentado do nosso lado, né? Questionam certos pontos doutrinários e se aproveitam dos púlpitos das igrejas nossas, né? Que são do nosso meio. Então falam coisas que contradizem com a Bíblia ou que não existe amparo bíblico. É um grupo perigoso, né? E aí o outro grupo é o externo, né? Os de fora, né? Os de fora que na verdade eles se apresentam muito como assim, os nomes deles precisam aparecer mais do que o de Cristo. E já não usam tanto a Bíblia, mas muitas frases de efeito, não é? Com a rede social isso ficou fácil para eles manipular aí o público, né? E para atrair também os desavisados. E outra coisa também, ele se posiciona acima dos profetas, acima dos escritos bíblicos, inclusive questionando os milagres de Jesus. O senhor já ouviu, já assistiu, não é? Onde um deles questionam o porquê Jesus, no seu primeiro milagre, foi transformar água em vinho. Então veja a que ponto que chega, não é? O falso profeta. Questionar o milagre de Jesus, sabendo que ali é a primeira aparição de Jesus Cristo no seu ministério realizando milagre, mostrando ali a sua divindade, né? Então questionando que existem pessoas carentes, pobres, Jesus poderia ter feito outra coisa. Olha que ponto que chega, né, pastor? E querem, né, colocar a Bíblia, muitas vezes, como um livro atrasado, né? Querem atualizar a Bíblia, né? Acha que os ensinamentos da Bíblia não valem para o nosso tempo, que a Bíblia está ultrapassada. Então, quando você vê um pregador aí na internet, ou aonde for aí, que ele estiver desacreditando daquilo que está na Bíblia Sagrada, sai fora, não dê ouvido. A palavra de Deus, ela sempre foi atual. Em todo o tempo ela será atual. Ela nunca vai estar atrasada, fora de contexto. Não.
Mesma coisa que ela serviu para o início lá da igreja, ela serve para os nossos dias. É o único livro no mundo que está atualizado constantemente. Então você não precisa de se preocupar em achar que aqui tem alguma coisa, a Bíblia tem alguma coisa que não vale mais para o nosso tempo. Todas as doutrinas da Bíblia, elas se amoldam ao nosso tempo. Vamos lá, o segundo ponto da nossa lição. O que é apologética? Segundo ponto da nossa lição aí, o que é apologética? Vamos lá. Aí nós temos a definição, depois a defesa, a que defesa Pedro se refere, e por último aí no terceiro tópico aí, por que devemos combater as heresias? Ô Moisés, eu sei que você deu uma estudada bastante nessa questão da apologética. Defina para nós aí o que é apologética. Apesar que a lição já tem uma definição aí, mas sempre tem alguma coisa mais para a gente acrescentar aí para os nossos professores aí. Então, o nome dado a esse estudo de combate a heresias chama-se apologética, né? Significa defesa da fé. E aí nós temos o substantivo grego apologia, que significa literalmente defesa ou resposta. E aparece 8 vezes no Novo Testamento. E tem um versículo, 1 Pedro 3,15, que ele vai nos clarear bastante sobre esse termo, que é 1 Pedro 3,15, que diz assim, ó. Está na nossa leitura bíblica também. Né? Isso. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui a palavra responder é apologia no grego. Em traduções mais precisas, vai trazer para a gente, estais sempre preparado para uma defesa, ou preparado para fazer uma defesa, ou preparado para dar uma defesa. Tá? Então esse termo aí, apologia, é defesa, preparado para responder. E o que Pedro pede aqui é defender com mansidão a razão da nossa fé. A razão da nossa fé, que é Cristo. Tá? E acima de quê? Lá no Antigo Testamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Tá? Defender a verdade. E essas expressões, elas exprimem toda a devoção de uma pessoa. Mas aí no Novo Testamento, olha só, em Marcos 12:30, Jesus acrescenta algo a mais. Tá? Todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, e Jesus acrescenta de todo o teu entendimento. Isto é, fala da mente, tá? Fala das habilidades intelectuais. Então precisamos entender com a nossa mente, tá? Com a nossa habilidade que Deus nos deu sobre a doutrina, sobre a defesa da fé, tá? É a teontologia, a doutrina de Deus. Então nós precisamos conhecer, tá? A respeito desse termo aí que é trazido para nós, apologética, defesa da fé. Então, não se trata apenas de argumentar em favor da fé cristã, né, mas também de apresentar uma razão sólida, né, para a esperança que temos em Cristo Jesus, conforme já foi lido aqui em 1 Pedro 3 e o versículo 15. Então, veja bem, meus irmãos, por que a apologética ela é importante? Muitos cristãos enfrentam dúvidas, perguntas sobre a sua fé, e nessas horas a apologética ela surge para oferecer respostas fundamentadas para essas dúvidas, né? Ajudando o indivíduo, o irmão, a resolver questões teológicas e manter uma fé sólida. Isso também é crucial para enfrentar as críticas, né? Aqueles ataques à fé cristã que a gente vê por aí afora, como os debates sobre a existência de Deus, a historicidade, né, historicidade de Jesus, a confiança da Bíblia. A Bíblia realmente é a palavra de Deus, a Bíblia realmente é confiável. Então, a apologética ela vai nos dar sustentabilidade para a gente poder enfrentar esses momentos aí. Então, se você ainda não tem um livro como esse aqui de apologética, procure ter um em casa. Se você ainda não fez um curso teológico, na igreja temos aqui curso teológico, temos matérias
exclusiva de apologética, que vai te ajudar muito na sua vida cristã. Aí o segundo tópico aí fala a que defesa Pedro se refere aí no versículo 16, Moisés? Então, o versículo 16 dá-nos a entender que o apóstolo Pedro está se referindo ao sofrimento que os irmãos estavam sofrendo. Então, ele exorta os irmãos a sofrerem como Cristo, né? E dizem para eles não se envergonharem pelo qual o nome que eles estavam sendo perseguidos, que era o nome de Cristo. E aí, nosso livro diz, porque se a vida dos cristãos fosse irrepreensível, os não crentes acabariam envergonhados quando blasfemassem contra eles. Então aqui há uma palavra de Pedro aos irmãos para eles continuarem perseverantes, tá? Porque eles iriam receber, tá? Que não tinham feito nada além de caluniar a respeito do procedimento de alguém. Eles estavam sendo atacados pelas pessoas, só que haveria um benefício para eles, tá? A defesa do nome de Cristo, sofrer por Cristo, isso traz um regozijo. A gente vê com os pais da igreja, a gente vê com os irmãos também do primeiro século, a forma como eles se entregavam por Cristo. E os pais da igreja, por exemplo, alguns deles queriam morrer por Cristo, onde chegaram a ser aconselhados que não deveria ter esse tipo de atitude, tá? Então Paulo fala aí, tendo Pedro, uma boa consciência, para que naquilo em que falem mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Então é isso que Pedro, né? Pedro. O vice aqui de Paulo, Pedro, se refere, né? Muito bem. Depois nós temos aí, por que devemos combater as heresias, né? E aí temos aí já algumas respostas, né? Já o comentário já coloca, né? 2 respostas aí, para a defesa própria e também, cadê aqui a segunda? E para ajudar os outros na compreensão, né? Da própria fé. Então, por que nós devemos combater as heresias? A igreja ela precisa estar atenta a isso. Por quê? Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, 16, ele diz, né, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, nós precisamos, né, de defender, né, combater as heresias, primeiro, como Moisés já disse aqui também, né, a nossa própria defesa, né? Nós, servos de Deus, precisamos de nos defender, cuidar da nossa vida espiritual. Por isso Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo, porque o inimigo, ele vem para derrubar, principalmente o servo de Deus que está na frente do trabalho, está na frente da igreja, ele vem para derrubar, para desmoralizar. E se ele não tiver, não vigiar, né? Por isso que a Bíblia diz primeiro vigiar, nós precisamos de vigiar, para não sermos pegos de surpresa. Então, por que combater as heresias? Para a nossa própria defesa. E quando nós combatemos, nós vamos nos preparar para isso. Nós vamos buscar conhecimento na palavra de Deus para enfrentar a situação. E assim nós estaremos cuidando da nossa própria vida. E ao mesmo tempo que nós estamos cuidando de nós também estamos ajudando as outras pessoas a proteger a sua fé. O líder, quando ele se preocupa em cuidar da sua vida, a igreja, todo o rebanho todo de Deus, ele é coberto também por essa proteção. Ele é ajudado por essa proteção. Porque o pastor, o líder, ele vai se preocupar em cuidar das suas ovelhas, em dar proteção para as suas ovelhas. Então, por que combater a fé?
para a defesa nossa e também para ajudar aos outros irmãos, na compreensão da própria palavra, né, da própria fé. Que, como diz aqui o próprio apóstolo Pedro, né, a entender a razão da nossa fé. Que às vezes a pessoa está na igreja, mas ainda não tem ele não sabe dar um significado para a razão dele estar ali. Então, isso faz com que o quê? O pastor, o líder, ele possa ensinar aos seus membros, à sua igreja, a razão deles estarem ali, para que quando eles forem questionados lá fora, quando alguém vier questionar com ele por que ele está ali, por que ele serve a Deus, ele tem uma resposta baseada na Bíblia para oferecer para essas pessoas. Então, combater as heresias é importante por pelo menos essas duas razões aí, para proteger a nossa própria vida e daqueles que estão aos nossos cuidados, ao nosso redor. Não é isso, Moisés? É isso mesmo, pastor. Os cristãos devem estar informados, né? Informados do que esses grupos vêm trazendo ensinamentos dia após dia, e muitos sem conhecer a verdade da Bíblia Sagrada, ouvem outros ensinamentos e acabam não é nem repetindo, não é nem ensinando, é repetindo essas inverdades, sem fundamento bíblico, não é? E a doutrina, a palavra de Deus, ela tem aí por ação dupla, exortação e convicção. A exortação, instruir os crentes na palavra, no ensino, e a convicção é convencer os contradizentes. É importante, porque não se trata de um debate, né? É isso que eu ia falar, né? É você combater isso, mas de uma maneira saudável, né? Sem ofender as pessoas, porque a nossa função como servo de Deus é ganhar essas pessoas, é fazer elas entenderem que elas estão no caminho errado e não fazer elas ficarem com raiva de nós ou querer se afastar de nós. Mas então, o crente precisa de ter essa sabedoria, né? De debater, sim, com aqueles que apresentarem essas situações contrárias à Bíblia, mas de uma maneira respeitosa, onde você não vai ofender a religião de ninguém, não vai ofender a integridade de ninguém, mas vai falar a verdade, e através dessa verdade, você tendo respaldo bíblico, você pode convencer muitos deles a vir para a verdade da qual nós estamos vivendo. Vamos para o terceiro ponto, então, da nossa lição, o que são heresias, né? Nós temos falado que eles são todos aqui falando sobre isso, mas vamos tentar dar uma definição mais clara aqui do que são heresias, né? Nós já falamos aí, né, que a palavra heresias, né, vem do grego aireses, né? E no Novo Testamento é traduzido também como seita, né? É uma palavra que se traduz duas, né? Tanto seitas e heresias, todas as duas, elas vêm de uma mesma raiz, né? Eireses, né? Então, o que seria isso? O comentarista da lição, ele fala aí, né? Traz um resumo, né? Do que seria essa tradução dessa palavra, né? Nós vemos que essa palavra grega, né, que o Novo Testamento usa, né? Lá em Atos 2, essa palavra ela aparece, a Septuaginta também, ela aparece com significado de escolha ou eleição. Aí em Levítico tem também essa mesma palavra, ela aparece ali. Mas vamos nos apegar aqui a um termo geral, né? A palavra heresias, as seitas em especial, né? Podemos dizer que é um grupo de pessoas que vão contra a doutrina ortodoxa, né? Eles empregam, né, uma filosofia heterodoxa, que é ao contrário, né? Ao contrário da doutrina ortodoxa, que é a doutrina correta que nós aprendemos. Essa doutrina heterodoxa, né, ela se opõe aos padrões tradicionais e à doutrina ortodoxa como nós temos aprendido. Então, uma pessoa
heterodoxa é aquela pessoa que é contrária às regras, aos dogmas, às opiniões de um grupo, ou um caso como o nosso aqui, da nossa igreja, né? Ele tem um comportamento, uma ideologia que é nítido de um grupo que ensina heresia, que nega a fé cristã. Então, seitas e heresias é isso aí, ela vem de uma mesma palavra, né, do grego, aireses, que a gente vê aí esse significado aí envolvendo essas duas palavras. Mas a gente vai ver aqui agora no segundo tópico aqui, que no Novo Testamento, como é que o Novo Testamento traz, né, o significado dessa palavra, que é como a gente enxerga, como a gente mais fala sobre esse assunto, né? Hereses no Novo Testamento. Fala para nós aí, Moisés, alguma coisa sobre essa palavra hereses no Novo Testamento. Então, pastor, os irmãos vão se deparar, quando começar a estudar sobre essa palavra, ela vai ter algumas definições diferentes. Partido, espírito sectário, né? Vamos ter várias definições. Inclusive, está até no nosso livro de apoio, que Agostinho dizia que era impossível definir esse termo. Mas a gente vai vendo, à luz das Escrituras, não é? Onde é empregada pelo apóstolo Paulo, Atos capítulo 26, versículo 5, esse termo no Novo Testamento, aparece como espírito, partido ou espírito sectário. Tá? Então, isso é para identificar grupos religiosos no Novo Testamento. E Paulo, em Atos 26, 5, ele diz, conforme a mais severa seita, ele emprega aqui a palavra a herese, da nossa religião, vivi fariseu. Então, Paulo está dizendo aqui, tá, chamando de seita, o judaísmo, o qual partido antes, dentro do judaísmo, né? ele frequentava. Né? E veja bem... Dentro do judaísmo em si não era seita, mas dentro do judaísmo surgiu esses grupos, né? Que eram os saduceus, os fariseus, né? Os essênios, né? Que são as mais conhecidas, né? Isso. E aí, essa mesma palavra também é usada para identificar os saduceus também. Atos 5,17. Está até entre parênteses lá. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Então, assim, a respeito da palavra no Novo Testamento, tem amparo bíblico, tá? Para usar esse termo, airese, seitas, né? Ou outros movimentos, conforme está sendo empregado nesse livro, não é? Então, vamos lá. No terceiro tópico aí, heresias de perdição. Aqui nós vemos que a palavra airese, né? Aqui ela já apresenta o sentido de erro doutrinário, né? Então, a primeira referência ao termo heresias, com esse sentido moderno de erro doutrinário, né? É aplicado àqueles que abandonaram a verdadeira fé para seguir grupos sectários, né, com doutrinas peculiares, né, como a gente encontra lá em 2 Pedro 2, né, versículo 1. Os pais da igreja também usavam o termo aireses, ou aresis, né, no latim, para designar a teologia dos grupos religiosos heterodoxos, ou seja, aqueles que rejeitavam, né, a doutrina tradicional dos apóstolos, como, por exemplo, Irineu de Leão, Tertuliano, Agostinho de Hipona, entre outros, né? Então, eram essas heresias de perdição. Fala para nós, Moisés, sobre esse terceiro item aí. Nós já estamos caminhando para o final dessa lição. O que você trouxe para nós sobre esse terceiro item da nossa lição aí? Veja bem, heresia já foi mencionado aqui, o termo significado, crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. E esses hereges, eles se posicionam, como já foi mencionado, acima das Escrituras, sem o menor pudor espiritual. E não é nada assim, sem a intenção, tá? É isso que a gente precisa se preocupar, pastor. Não é algo sem intenção ou por não estar entendendo ou compreendendo. É algo maléfico. É premeditado. Premeditado. O principal, né, negando a divindade. Tira, né, algum versículo isolado da Bíblia, né, geralmente se baseia em algum texto isolado da Bíblia, né,
e se preparam, né? Por isso que é importante o crente estudar a Bíblia, né? Se preparar, porque esse pessoal que vem com essas heresias, eles se preparam para isso. Eles vêm com a mente bem preparada, com o pensamento deles, e se pega um cristão que não frequenta a escola dominical, que não frequenta a culto de terça-feira, que não lê a Bíblia, ele acaba sendo levado a acreditar e achar que eles estão certos. Porque essa nova roupagem, como diz o comentarista, né, ela faz com que as coisas pareçam uma maravilha. E aí o crente que não tem uma base, né, uma firmeza espiritual, muitas das vezes ele acaba sendo levado e acreditando nesses camaradas. E essas heresias de perdição, os irmãos vão observar nas próximas lições, elas seguem basicamente um padrão, em que o comentarista apresenta as doutrinas bíblicas, depois ele apresenta as doutrinas antigas e as doutrinas com a nova roupagem dos dias atuais. E essas doutrinas dos dias atuais têm as suas raízes nessas doutrinas antigas, tá? Que são diabólicas, né? Que vêm para negar a Cristo, conforme o escritor, né? O Eclesiastes escreveu, Salomão, não há nada de novo, né? Isso aí já é bem lá atrás. É por isso que é importante a gente conhecer a fundo essas religiões, né, que vem trazendo um tom de negativo. Por exemplo, eles distorcem a Bíblia e as principais doutrinas, como a Trindade, doutrina sobre o homem, né, a doutrina do Espírito Santo, de Jesus Cristo, a salvação, a origem dos anjos, o destino dos anjos. Então eles vêm torcendo isso. E o maior erro de todos, né, é a respeito da divindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aí alguém fala o seguinte, tanto faz, 3, 1, é a mesma coisa, e não é, tá? Porque se eu não entendo a pessoa de Cristo, ele é o único meio de salvação. Ninguém pode ser salvo se não for através de Cristo. Então, assim, essa confusão é perigosa, é gravíssima, tá? Então, essas heresias de perdição, tá, que o pastor coloca aqui, ele coloca em Trindade também, aqui, essas outras também aqui, principais doutrinas, é muito prejudicial, tá, para o crente. Então, é muito importante, como Moisés disse, você estudar a respeito dessas heresias antigas, dessas seitas, dessas religiões, mas primeiro você precisa conhecer a verdadeira, estudar a Bíblia e automaticamente também procurar entender essas seitas, essas heresias. Mas se você não tiver um conhecimento da Bíblia primeiro, eu li um texto, um comentário a respeito de um homem que trabalhava acho que é setor de defraudações dos Estados Unidos. Ele conferia aquelas notas e ele identificava quais eram as falsas e quais eram as verdadeiras. Ele tinha uma facilidade muito grande para definir quais eram as falsas. Aí perguntaram para ele, como o senhor faz para definir quais as falsas e quais as verdadeiras? Ele falou, eu procuro conhecer as verdadeiras. Porque conhecer a verdadeira se torna mais fácil de você conhecer as falsas. Então o crente ele precisa conhecer a Bíblia, conhecer a verdade da Bíblia. Que conhecendo a verdade da Bíblia, ele vai estudar essas falsas e vai entender também por que ela é falsa, porque tem conhecimento da verdade. Então, é importante que todo servo de Deus dedique tempo, tire tempo no seu dia para estudar a Bíblia, para fazer um curso teológico, seja aluno da escola dominical, incentive os irmãos da sua igreja, aquele que não é aluno da escola dominical ainda, a participar, fala da importância. Essa lição é uma das maneiras do líder da igreja mostrar para a igreja, aqueles que não têm muito desejo de vir na escola dominical, mostrar para ele da importância que tem dele ser um aluno da escola dominical, para estar aprendendo essas coisas aqui. Nós estamos vivendo uma época que, sem o conhecimento disso aqui, o crente está fadado ao fracasso, porque ele pode ser levado facilmente por esse grupo de pessoas para fora sem compromisso com a palavra de Deus.
Então, procure conhecer a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, para você estar preparado, como já falando aqui, Pedro diz, né, para responder a razão da sua fé. A conclusão da nossa lição aí, para nós encerrarmos, diz assim, ó, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? É aquilo que eu disse, esses agentes da mentira, eles se preocupam, eles se gastam para aprender essas heresias, para poder repassar isso para as pessoas. Então eles se sacrificam muitas vezes em prol de uma coisa errada. E nós, que muitas vezes temos todas as condições de aprender da palavra de Deus, de estar nos cultos, participando, estudando a palavra de Deus, muitas vezes perdemos tempo, deixamos de vir para a igreja, deixamos a Bíblia de lado. Então nós precisamos gastar mais tempo aprendendo a palavra de Deus, porque eles lá fora gastam, eles se preocupam em fazer as coisas, o errado do jeito deles, querer parecer certo. Então, como cristão, nós precisamos também fazer isso, só que da maneira correta, aprender da maneira correta e nos dedicarmos a melhorarmos a cada dia mais, para estarmos preparados para enfrentar essa situação aí fora, que a cada dia tende a piorar mais. Então, estejamos alertas. Bom, Moisés, suas considerações aí, e nós já estaremos colocando um ponto final na nossa escola. Muito bem, chegamos aí à conclusão dessa lição, né? E o próprio tema vem trazendo, ameaçam a unidade, né? A unidade da igreja. Então não é uma lição para debate de sala de aula, e sim o professor trazer o pensamento bíblico à luz da Bíblia, né? Para que haja uma compreensão, para que essa unidade chamada igreja, ela saia fortalecida, né? Ao final desse trimestre, isso é grupo de louvores, conjuntos, obreiros, crianças, jovens e adolescentes, todos tenham aí esse pensamento bíblico a respeito das doutrinas, né, da Bíblia Sagrada. E eu creio que vai ser de muito grande proveito. Já deixo aqui meus agradecimentos ao pastor Roberto, nosso pastor presidente, também o pastor Wallace, nosso superintendente geral. Que Deus continue abençoando todos vocês, aos professores, aos demais irmãos também que estão aí assistindo aí essa aula, que o Espírito Santo de Deus possa conceder clareza, discernimento dessa bela aula que é a lição de número 1 desse trimestre. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, tá? Que nós possamos ter um trimestre abençoado, e quando chegar lá no final desse trimestre, você poder olhar para si mesmo, olhar para os seus alunos e ver que eles aprenderam algo a mais, porque a Bíblia sempre tem algo a mais para a gente aprender. Você nunca sabe tudo. De certeza que no decorrer desse trimestre você vai descobrir coisas que às vezes você ainda não tinha descoberto ainda na Bíblia Sagrada. Então, se esmere nos estudos desse trimestre, para que os seus alunos possam sentir desejo de estar no próximo domingo participando da lição, aprendendo a palavra de Deus. Faça com que eles sintam esse desejo. E isso vai depender muito de você se dedicar aos estudos, pesquise, estude a Bíblia, estude a lição, para que no próximo domingo você chegue lá e traz uma aula abençoada na sua classe. Que Deus os abençoe a todos. Obrigado, Moisés, pela cooperação conosco aqui. E não esqueça, siga o nosso canal aí, canal IBD, siga aí, seja um companheiro aí deste canal, tá? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim quiser.